Primeiro, o que é probiótico? Segundo, para que a gente precisa de probiótico? Bom, para falar de probiótico, a gente precisa falar de intestino, que é o nosso gut, né? Em inglês a gente fala gut. Mas a tradução é intestino, é nosso intestino, é como que tudo funciona ali, como é que tá em ordem, não tá em ordem. Bom, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, se você ainda não percebeu, quando a gente não tá bem aqui, a gente não tá bem no corpo inteiro. A gente depende de muita coisa que acontece no nosso intestino pra estar saudável, pra estar de bem, pra estar, sabe, pro dia correr bem, pro nosso estado emocional. Muita coisa depende do nosso intestino. O nosso intestino, só pra você ter uma ideia, ele tem 100 trilhões de micro-organismos comparado com 10 trilhões, que é 3 vezes a menos de células que estão no nosso corpo inteiro. Então, assim, o intestino, ele é muito importante na nossa vida e no nosso dia a dia. Às vezes a gente não sabe, mas muitas vezes a gente fica doente porque o nosso sistema imunológico está baixo devido ao que está acontecendo no nosso intestino. Então é muito importante a gente estar sempre protegendo e cuidando do intestino, não só com o que a gente come, mas também com como a gente está suplementando o nosso intestino. Nós temos bactérias boas e ruins no nosso intestino. Qual que é o nosso objetivo? É que as bactérias boas sejam maior quantidade do que as bactérias ruins. Então, por isso que a gente usa o suplemento do probiótico. Nós vamos falar do PB Assist, que é o probiótico de adulto. Mas calma que nós vamos falar do de criança também, tá? O probiótico de adulto, ele vem assim, 2 cápsulas, uma dentro da outra. Uma é pré-biótico e a outra é probiótico. O probiótico da doTERRA, ele tem 6 bilhões de bactérias boas, de active cultures, não sei como é que fala em português, mas é de bactérias boas, certo? E esses 6 bilhões são 6 strains of bactéria. Então, são 6 tipos de bactéria dentro dessa cápsula. O que o pré-biótico faz? Desculpa, deixa eu pegar aqui de novo. O pré-biótico é o que tá... é um clear, é um líquidozinho transparente, tá lá dentro. E dentro tem a cápsula verde. Isso que você tá vendo verde é outra cápsula dentro. Então, o pré-biótico, ele dissolve no seu estômago. E o que ele faz? Ele protege o probiótico contra os ácidos do nosso estômago. Infelizmente, muitos probióticos que você compra em farmácias, até às vezes lojas naturais, eles eles não estão equipados, não sei como é que fala, mas formulados com esse pré-biótico que protege o probiótico até para chegar no seu intestino. Então, o que acontece? Você ingere um probiótico achando que você está ingerindo 6 bilhões, 9 bilhões de bactérias boas e essas bactérias não chegam no seu intestino porque elas não estão sendo protegidas pelo pré-biótico. Então é muito importante quando você escolher um probiótico, mesmo que não seja da doTERRA, claro que eu recomendo da doTERRA, é o que eu tomo, é o que eu tô ensinando para vocês agora, mas se você decidir com outra marca, tenha certeza que ele também tem um pré-biótico que vai proteger o probiótico dos ácidos do estômago, porque o que você quer é que aquele probiótico ele dissolva no seu intestino, porque é por isso que você está tomando probiótico, você não quer que dissolve no seu estômago, você quer que vai o mais profundo possível para o seu intestino, porque é lá que você precisa proteger, é lá que você precisa de bactérias boas, certo? Então é muito, muito importante vocês terem certeza que o seu probiótico tem também pré-biótico, certo? E agora vamos falar do probiótico de criança. O probiótico de criança é um pozinho, não sei se dá para vocês escutarem. É um pozinho, meus filhos adoram e sempre tomam, eles tomam diariamente o probiótico de criança. Você pode começar a dar para os seus filhos a partir dos 2 anos de idade, tá? Lembrando, os nossos filhos dependem demais da saúde intestinal para não ficar doente. Eu juro para vocês
que desde o dia que eu comecei a dar probiótico para os meus filhos, esse probiótico, o número de vezes que eles ficaram doentes, assim, eu posso contar no meu dedo quantas vezes os meus filhos ficaram doentes. E assim, normalmente é uma gripezinha. E aí, claro, eu cuido com os meus óleos essenciais, eles ficam bem depois. Mas probiótico para as crianças, eu acho que é fundamental, é necessário. Eu acho que todas as crianças tinham que estar tomando um probiótico. Tô falando de mãe para mãe. Se você tem um filho, um sobrinho, um neto, gente, probiótico, com certeza. Antes de eu continuar falando para vocês sobre o probiótico de criança, deixa eu contar um testemunho. Domingo, o JJ acordou com aquela tosse rouca. Eu cheguei até a comentar nos meus stories. E eu fiz um xarope para ele, com óleos essenciais e mel. E em seguida, eu já comecei a dar o probiótico. Normalmente, quando os meus filhos ficam doentes, eu gosto de dar 2 probióticos por dia. Por quê? O nosso intestino, ele depende da saúde, o nosso sistema imunológico depende muito da saúde do nosso intestino. Então, quando o nosso intestino não tá bem, a gente compromete o nosso sistema imunológico. Então, quando os meus filhos começam a ficar doentes, ou eu começo a ficar doente, ou o Joey, ou a Brielle, ou alguém ao meu redor, quem tá ao meu redor sabe, que a pessoa já chega aqui em casa e já começa a falar, probiótico. Já começa a dar probiótico. Por quê? Quando você fortalece o seu intestino com bactérias boas, você também tá dando suporte para o seu sistema imunológico. Então, muito importante que vocês estejam realmente tomando seu probiótico diariamente, tá? Então tá lá, vamos falar. Voltando ao assunto do probiótico. Não, gente, eu comecei a falar do germe e não terminei. Eu já comecei de uma vez a dar probiótico pro meu filho e ele acordou tossindo no domingo. Na segunda-feira ele tava gripadinho, espirrando, catarro, mas tava bem, mas tava gripadinho, não teve febre. Mudando um pouco de assunto, ele também reclamou de dor de ouvido. Falei, infecção de ouvido, certeza. Já peguei o meu basil, meu manjericão e já comecei a passar atrás da orelha. Probiótico, óleo essencial, xarope natural. Na terça-feira, gente, meu filho acordou 100%. 100%. E eu acho que uma rotina de probiótico é muito importante. E eu realmente, eu tenho que bater palma para o probiótico da Doterra, porque realmente ajuda os meus filhos demais. Então tá, vamos lá. Voltando ao assunto do probiótico. O probiótico também, apesar dele ser em pozinho, não é cápsula, ele também ele tem uma microcápsula em volta, no próprio pozinho, que é o pré-biótico. Então, o que isso faz? Isso protege o probiótico contra os ácidos do intestino, para que o probiótico chegue no intestino com o maior número de bactérias possível. Então, por isso que eu aprovo e eu uso o PB Assist Junior, que é o das crianças. Meu filho não ingere nada, meu filho não gosta de nada. O gostinho dele é morango com melão, tá? E ele é adoçado com stevia, tá? Não é açúcar e não é nenhum adoçante ruim. É stevia mesmo, tá? E os meus filhos gostam. A gente corta aqui e os meus filhos, botam na boca, parece um docinho para eles. Mas digamos que seu filho, meu filho não gosta de nada, não toma nada, tudo é ruim, tudo ele não gosta. Gente, vocês podem colocar no iogurte, podem colocar no suco, podem fazer uma vitamina e colocar dentro. A única coisa que você não pode fazer é colocar em água quente. Mas fora isso, misture isso aqui com o que você quiser. E deixa a sua criança beber, ela não precisa nem saber que tá tomando. Então, se caso faltou alguma coisa, alguma informação, eu sei que eu tenho bastante pessoas que me seguem, nutricionistas, profissionais desse ramo que eu tô explicando hoje, podem se sentir à vontade em comentar aí abaixo, falando um pouquinho mais sobre a importância de usar probiótico e falando também sobre a saúde intestinal, a saúde do nosso gut. Sintam-se livres para fazer isso. Essa não é minha área de expertise. Eu tô falando para vocês o que eu uso, qual é a minha rotina diária com o probiótico e como a minha saúde intestinal e a saúde intestinal dos meus filhos melhorou 100% desde que a gente começou a usar probiótico. Um beijo e até a próxima.